Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Dando continuidade a esta nova série O que o Lula fez pelo Brasil, hoje seria o segundo vídeo, ou seja, parte 2. Conforme prometido, eu vou dar mais elementos históricos, digamos assim, mais embasamento para a minha explanação do vídeo anterior, do primeiro vídeo, que foi mais genérica sobre as providências, digamos assim, que o Lula, enquanto presidente, tomou para aumentar as exportações brasileiras na cabeça dele, mas ao mesmo tempo de forma não intencional também, não acredito que tenha sido intencional, longe de mim pensar isso, mas de forma não intencional ele criou todo esse desemprego que chegou a patamar de 14,9% anos atrás e hoje está em 10,9%. Agora que melhorou bastante depois de vários anos que ele saiu do poder. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem este vídeo, que é de interesse público, compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, é bem fácil, e dê aquele joinha, aquele like caprichado se quiserem, obviamente, e pelo que eu sou muito grato. Continuando, vamos relatar um fato histórico que corrobora, ou seja, que confirma os meus argumentos do primeiro vídeo, que o Lula é sim responsável por esse desemprego astronômico, porque pura e simplesmente ele abriu as portas do mercado brasileiro para importação generalizada de todo tipo de produto fabricado na China. E isso que consequentemente fechou milhares de fábricas no Brasil e obviamente gerou milhões de desempregos, de desempregados. Uma coisa automaticamente leva a outra. Todos sabemos disso. Que quando fecha uma fábrica, vai para a rua 2, 3, 10, 20, 200, 400, 3 mil, 4 mil pessoas. Vão para a rua porque a fábrica encerrou suas atividades. Isso de empregos diretos, fora os indiretos. Os fornecedores dessa fábrica também têm empregados e, não raro, também acabam fechando as portas, principalmente se forem fornecedoras de montadoras de veículos ou coisa parecida. Então, dito isso, vamos aos fatos. Lá em abril de 2009, no segundo mandato do governo Lula, do presidente Lula, do ex-presidente e ex-presidiário Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, não podemos esquecer deste detalhe do currículo dele. Esse cidadão, cheio de boas intenções, digamos assim, teve uma ideia milagrosa. Ele foi à China, chegando lá no dia 18 de maio de 2009, às 10h40 da manhã, horário de Brasília. E agora me falha a memória se foi horário de Brasília ou horário local. Para se avistar com empresários chineses e com o primeiro-ministro chinês Jintao, para tratar de transações comerciais bilaterais Brasil-China. E a ideia mirabolante do Lula e da sua equipe, principalmente dele, era de fazer tais transações sem usar a moeda que é usada para as transações de exportação e importação no mundo inteiro pela grande maioria dos países, que é o dólar. Ele queria fazer, a ideia era fazer isso em moeda brasileira para produtos brasileiros e moeda chinesa para produtos chineses. Mas, na mesma época, o então presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro,
já deu uma entrevista criticando essa intenção, porque ela só traria prejuízos para o Brasil, iria fechar fábricas no Brasil e, do ponto de vista de câmbio, também quem saía lucrando era a China. Primeiro porque até então a China exportava mais para o Brasil do que importava. As importações da China de produtos brasileiros era só 1,3% do total de exportações da China para o Brasil. Ou seja, a gente exportava 1,3% do que nós exportávamos. E essa era uma preocupação do Lula, uma preocupação louvável, por que não? Mas só que tem dois poréns. Primeiro, ele queria fazer uma tremenda de uma gaiatice, contrariando todos os princípios do comércio exterior, de proteção ao câmbio, de proteção ao interesse nacional, fazendo essa transação em moedas de cada país, desprezando o dólar. Só que o dólar dá segurança. O dólar, para um país que tem lastro cambial, é interessante. Quanto mais dólar entrar, melhor. Agora, não se sabe a oscilação e a valorização ou desvalorização da moeda chinesa. Então a gente não teria segurança nenhuma, até porque a moeda chinesa não é aceita em nenhum outro país, ela só serve dentro da própria China. Diferente até do real. O real é aceito em alguns países aqui da América Latina e até em alguns países da Europa. E a moeda chinesa não é aceita por país algum, exceto a própria China. Então a gente já saía perdendo nesse tipo de transação. Ia ficar com uma velha expressão que se usa na economia, moeda podre. Se nós recebêssemos milhares de reais, não em dólar, mas em moeda chinesa, nós estaríamos já no prejuízo automaticamente. Essa era uma das críticas do momento. E a outra grande questão é que nós exportamos para a China, e as negociações que o Lula foi fazer lá foi para aumentar a exportação de commodities. Para quem não sabe, commodity é matéria-prima, ou seja, é a matéria praticamente in natura ou minimamente faturada, que é o minério de ferro, por exemplo, que é o carro-chefe das nossas exportações para a China e para vários outros países, seguido da soja, que também é uma commodity, o grão da soja, e depois vem a petróleo bruto, também o óleo de petróleo bruto. Então a gente não estava exportando para a China, não está exportando para a China produto industrializado. Dos 89,82 bilhões 915 milhões que nós exportamos para a China no ano passado, em 2021, só 755 milhões de reais foi de produto industrializado, ou seja, menos de 1%, 0,9%. E isso é ruim. O resto das exportações ou foram de produtos in natura, que é o caso das carnes bovinas, carne suína e carne de aves, ou commodities, o que não traz retorno nenhum para o Brasil, e vocês vão entender por quê. Primeiro, como disse o Jove, o personagem da novela O Pantanal, no capítulo de ontem, exportar commodities, vender commodities não enche barriga de ninguém, não enche o prato do trabalhador, não enche o prato do trabalhador brasileiro. Pelo contrário, só traz desemprego. Enche as burras, enche os cofres de meia dúzia de privilegiados, latifundiários, amigos do rei, não importa quem seja o rei. E por que a gente exporta commodities? Porque governo após governo não houve incentivo à indústria brasileira. Ou seja, quem acaba exportando no Brasil é o produtor rural ou é o minerador.
porque não tem a indústria brasileira, ela ainda é muito, como eu poderia dizer, muito humilde, muito singela em relação aos grandes parques industriais dos Estados Unidos, por exemplo, da Inglaterra, da Alemanha, do Japão, da Itália, de vários outros países, do Canadá, da Austrália e assim por diante. Então a gente não ganha dinheiro, porque para cada tonelada, vou fazer um cálculo de padeiro aqui, para cada tonelada de produto industrializado que vem da China, a gente pelo mesmo preço, a gente é obrigado a exportar 10, 20, 30, 40 toneladas de commodities. Então é muito ruim isso. Então não há equilíbrio nessa balança comercial. Por mais que em valores absolutos, hoje, em 2021, por exemplo, esteja mais ou menos equilibrado, nós exportamos 540 milhões a mais de reais para a China, mas em valores relativos, ou seja, invertendo isso em valores relativos, em termos de reais, nós exportamos, reais não dólares, estamos falando de dólares, exportamos 782 bilhões de dólares, mas importamos mais ou menos o mesmo tanto, só que em toneladas a gente mandou lá 20, 30 vezes mais, então, de commodities, de carne in natura. E isso não traz retorno, não traz riqueza para o país. Então é muito ruim, foi um negócio muito mal feito que o Lula fez. E por que ele fez esse negócio mal feito? Por assodamento, por desconhecimento dos princípios de economia, por falta de estudo mesmo, falta de conhecimento macroeconômico. E ele foi sucedido por uma pessoa que embora seja economista, a dona Dilma Rousseff, ela não tinha traquejo com a economia. Ela jogou fora o diploma de economista e se submetia aos ditames do Lula. Era marionete do Lula. Todo mundo sabe disso. Ela fazia o que ele mandava e o que ele proibia ela não fazia. Simples assim. Então, ela não era uma economista na presidência, ela era uma marionete, uma fantoche do Lula na presidência. Então, como ele não tinha conhecimento macroeconômico para ditar uma boa política macroeconômica que trouxesse retorno, interesse, riqueza de fato para o Brasil, que agregasse emprego, agregasse arrecadação para os cofres públicos, ela continuou fazendo a mesma política medíocre dele e deu no que deu, né? Não precisa nem contar o resto. E tem gente ainda que fica bajulando a presidenta, que se alguém se referir, esse pessoal aí, até tem pessoal que tem nível superior que fala a presidenta. Imagina, se for falar na seguinte frase: eu sou gente, o Lula é gente, a Dilma é genta. Esquisito, né? O princípio da regra da gramática é a mesma. Ela é gente, ela não é genta. Então ela é presidente, ela foi presidente, não foi presidenta. Então quem fala presidenta, que me perdoe, vai estudar de novo, rasga o diploma e entra lá no ensino fundamental, vá aprender as regras básicas do português. Comentários sobre gramática à parte, vamos finalizar o vídeo. Então, eu acho que ficou claro que o Lula, por falta de conhecimento, por desconhecimento total de economia e por assodamento para se tornar popular, lógico que um indivíduo desse só fica popular e só é aplaudido por quem também não entende de macroeconomia. Aí dá nisso. O cara é popular, ele é um cara muito inteligente, isso eu admito, ele é um cara
carismático, isso eu admito. As outras qualidades que ele tem, daí quem disse foi lá, Lava Jato, a primeira instância, a segunda instância, o STF, depois o STF voltou atrás, não sei porquê, um dia eles vão explicar, mas enfim, as outras qualidades dele que justificam o enriquecimento dele e dos filhos, aí é outro assunto para outro vídeo. Mas falando do Lula presidente economista, totalmente despreparado, e isso fez com que ele gerasse tanto desemprego no país, por fazer coisa errada. Se ao invés disso, durante 8 anos de presidente, e mais 6 que ele ficou comandando a Dilma, são 14 anos. Ele poderia ter ditado, se ele tivesse preparo e conhecimento, ele poderia ter ditado uma política de incentivo à indústria nacional em todas as áreas, e justamente o contrário do que ele fez. Porque a partir do momento que ele abriu as portas para importação de tudo quanto é produto de qualidade e sem qualidade da China, de roupa, sapato, blusa, cachecol, meia, lenço umedecido, brinquedo, lápis, caderno, borracha, tudo que você imaginar vem da China hoje. Qualquer coisinha que você vai comprar é da China. Então, por culpa do Lula. Isso é culpa mesmo, é culpa do Lula. Ele abriu essa porteira para vir e daí cada container que vinha desses produtos industrializados da China, que estava gerando emprego e arrecadação lá e não aqui, estava fechando fábricas aqui no Brasil e diminuindo a arrecadação do país, diminuindo a riqueza do país. Foi isso que o Lula fez em números reais, em valores reais pelo Brasil. Ele gerou muito desemprego, e daí o que sobrou para ele? Para manter a imagem de bom moço, de bom presidente, de populista. Aliás, todo presidente populista não presta, vamos fazer já essa colocação. Para manter a imagem de bom moço, ele começou a criar programas sociais, quer dizer, mudou o nome dos programas sociais que já existiam e que atendiam só os realmente necessitados, e teve que multiplicar por 10, por 20, por 30 o número de beneficiários disso, porque a quantidade de desempregados estava crescendo assustadoramente por conta da importação descontrolada, desenfreada, desorientada de produtos industrializados, não só da China, mas de Bangladesh, da Índia, de Taiwan, de tudo quanto é lugar, até do Paraguai. Infelizmente é isso, tá bom? Um abraço a todos, até mais.